1919. Arkham fica em Massachusetts, não muito longe do Oceano Atlântico, por meio das margens do rio Miskatonic, cerca de 22 milhas a nordeste de Boston, um pouco mais do que 12 milhas ao sul de Newburyport. Em 1692, a cidade ganhou seu status atual de cidade, né, com a vinda de livres pensadores lá de Salem, de Boston, fugindo da perseguição puritana. E, no caso, a iluminação pública, a gás, ela se consolidou por toda a cidade a partir de 1870, mais ou menos. Tem Arca, no caso, você tem um jornal, né, tem mais de um jornal, e ela recebe muitos forasteiros por meio de automóvel, de ônibus, trem ou até mesmo de embarcações. Por sentir muito menos os efeitos do declínio comercial do que as cidades vizinhas, né, ela ainda tem um comércio ainda um pouco mais ativo, mas ela sentiu ainda um declínio dessa área que já foi de grande comércio, teve uma área de exploração do rio, exploração marítima grande, agora está em decadência, né? E estamos há exatamente uma década antes do crack da bolsa. Então essa tendência não tende a melhorar muito economicamente por ali, por essa região da Nova Inglaterra. Então, esses elementos todos fazem com que haja um crescimento da violência urbana e demais problemas atuais, obrigando certas instituições a olharem mais atentamente ao comportamento de seus cidadãos, promovendo ordem, redução de danos sociais e condições de vida mais adequadas para todos, né? Então você é um policial porque que veio requisitado de fora, né? Você recebeu um telegrama da chefatura de polícia lá de Arkham para Boston e você foi designado para ser um elemento para dar um apoio ao setor de homicídios de Arkham, pois há, de acordo com o que se entende, uma necessidade de um elemento externo porque há uma investigação que... De onde mesmo? Você vem de Boston. Boston. E aí, no caso... Então eu sou tipo um Fed. Você vem da capital, né? E você está indo para uma pequena cidade e dá uma moralizada no departamento que, a princípio, tem um investigador que tem um parente que está envolvido num crime. Então ele está meio que afastado por convergência de interesses. Então você está chegando em Arkham, né? No caso você chega na estação de Arkham e vai procurar a chefatura de polícia, né? Beleza. Aí eu tenho todas aquelas preparados de policial, tipo distintivo, arma, uma carta de recomendação do chefe da chefatura de Boston. Então presta uma folha para eu anotar essa verde. Isso. Tá, então... E aí nós estamos numa sexta-feira, bota aí, 27 de abril de 1919. Você embarca na manhã de sexta-feira. A neve já não cai há semanas, mas apesar do vento frio, né, que ainda zingra pelo Vale Miskatonic, né, ele ainda persiste cortante, mas a paisagem já começa a ficar um pouco mais amena e colorida com o final do inverno. Você nessa manhã, você chegou e você está vendo um certo tumulto na chefatura de polícia, porque no dia anterior havia tido realmente um caso que chocou a todos. Houve um assassinato numa instituição, uma escola chamada Escola para Mulheres Modernas da Senhorita Christian, que fica num bairro aqui ao norte, né, na rua Jenkins. E essa escola, ela a proprietária ensina princípios feministas, coisas assuntos mais libertários, um pouco modernos para a época, e é um internato para mulheres. Existe internato e semi-internato. No caso dessa vítima, ela morava em regime de internato na escola, entendeu? E aí, no caso, o nome dessa menina é Sarah Deboer, né? Ela já sumiu há 2 noites sem deixar rastro. Na verdade, o corpo dela não apareceu, há um sumiço. E você chegou para verificar que perto está essa situação, né? O principal suspeito de ter... Olha aqui, ó, o namorado dela. É o namorado dela, que é o Richard Harden, né? E, no caso, ele está sendo aguardado para interrogatório
apesar de negar qualquer envolvimento no crime. Ele tá na polícia já. Ele já tá com... Aí você chegando na chefatura, você vê que ele tá lá com um advogado dele, o senhor Edwin Cassidy. Ele é um advogado, você tá olhando que ele tem uma aparência assim mais simplória, é um advogado que tem um terno relativamente barato, não é aqueles advogados de grandes firmas. Aí ele era o namorado dela, apesar e ficava. Aí eu vou ter que fazer uma entrevista com ele. Então tá, você chega na chefatura de polícia. Eu me apresento. Aí o cara chega, você é o novo cara de Boston? Sim, andei lendo sobre o que tem acontecido nos jornais na vinda para cá. Fui delegado pela polícia de Boston. Meu nome é Ben Philip, aí eu mostro. Ok. Então, no caso, eles levam para você até o chefe da chefatura de Arkham, né? Que é o senhor Asa Nichols. E ele que afastou, o chefe Asa Nichols afastou recentemente um policial, que é o detetive Harden, né? Luther Harden, que ele é o tio do Richard, que é o principal suspeito do sumiço da Sarah Deboer. Como há uma convergência de interesses, Harden jura que o sobrinho é inocente e destacou todo mundo para investigar. O garoto, o namorado é o sobrinho do policial. De um dos policiais investigadores. Então o chefe pediu para afastá-lo do caso, para evitar qualquer tipo de questionamento da imprensa, de qualquer pessoa, e pediu para trazer um investigador de fora para investigar a cena do crime, né? E, no caso, ver alguma conexão que possa inocentar o Richard Harden e ver se realmente ele é o culpado ou não. Aí eu chego pro chefe de polícia e falo, e esse Harden é um bom policial? Sim, o detetive Harden, ele há mais de 20 anos trabalha aqui na chefatura. Então eu gostaria de entrevistá-lo antes de conhecer o garoto. Sim, você pode falar com ele, está lá no cafezinho. Aí eu me apresento a ele. Sim, de forma cordial, assim, vou tentar mandar mas eu não sou bom em apresentações, mas mesmo assim eu vou tentar para ver como é que vai ser a minha desenvoltura com o cara. Então você joga aí a porcentagem, deu sucesso. Tá, olha só, o meu chat. 24, errei. Você já olha. 20 cada Harden olha assim pra você. Você é o encarregado agora da investigação do assassinato, do sumiço da Sarah Deboer. Sim. Bom, você deve saber que eu sou o tio do principal suspeito e a sua vinda para cá está relativamente ligada à minha presença aqui nessa chefatura. Era para eu estar investigando esse caso. Sim. Mas o que você precisar, eu estou aqui à disposição. Bom saber, porque esse tipo de coisa geralmente gera bastante bafafá no pessoal da corregedoria, então não quero o pior para você. Sim, Richard Harden, ele estava no caso... E nem para seu sobrinho, porque... Sim, claro. E eu tenho certeza... Acredito que possa ter coisas muito mais profundas vindo de cidades assim no interior. Sim, Richard, ele com certeza, ele não tem nada a ver com esse sumiço. Ele é um bom garoto e ele gostava muito da Sarah. Ele era um garoto apaixonado por ela. Ele estava lá, né, na mão você pode ver que ele está com o Arkham Advertiser e ele está lendo a matéria sobre o sumiço da Sarah Deboer, né? E o curioso é que ele conversa com você e fala que essa repórter, a Roberta Henry, ela na edição de hoje, ela levanta suspeitas, né? Ela cobra da chefatura de polícia o paradeiro de outras 4 mulheres que no período inferior a 1 ano sumiram de Arkham sem deixar vestígios, né? O sobrinho do garoto, cara, ele é franzino, ele é forte. Ele é um rapazola franzino de 16, 17 anos. Aí ele olha assim, aí eu falo até pro próximo policial, falo assim, tipo, não consigo acreditar que seu sobrinho tenha feito nada, mas tendo em vista que existem outros desaparecimentos semelhantes. Se fosse só um caso passional, eu acho que teria se desenvolvido de outra maneira.
Eu também acredito. Eu não posso me meter muito, mas eu sugiro, Philip, que você investigue em alguns lugares da cidade. Por exemplo, vale a pena você dar mais uma conversada com a dona da escola, saber um pouco mais sobre a Sarah. Foi a minha primeira pessoa que eu notei na minha caderneta. Isso. E depois vá na redação do jornal, de repente ela pode ter mais informações sobre a Sarah. E eu acredito que, pelo fato da Roberta Henry ter citado que em menos de um ano mais outras mulheres foram mortas, talvez, eu acredito que apenas talvez, né, o autor desse sumiço da Sarah possa ser também o autor de alguma dessas tentativas de assassinato, porque na verdade essas mulheres sumiram e nunca mais foram vistas. Tá, aí eu vou pedir licença pro policial e prometo que deixo você mais informado de qualquer coisa que necessite um pouco mais de energia. Se você precisar de alguma coisa, existem alguns telefones espalhados pela cidade que nos ligam diretamente com a chefatura. Se precisar de alguma coisa na delegacia, você manda chamar. Exatamente, do guarda-bel. Você manda falar comigo que o que você precisar aqui na delegacia eu já agilizo aqui. Tá. Eu vou até o garoto, mas eu vou tentar ser um pouco mais enérgico com ele para saber se consigo tirar mais coisas com ele, não me entenda mal. Ok. O Richard está lá sentado com um advogado. Intimidação? Né? Tem. Você tem persuasão? Também não, 10%. Lábia? Lábia 45%. A intimidação eu tenho 56%. Não é possível que você não tivesse. Vai lá. Sim, aí. Você chega lá, o advogado está olhando, você olha para você, levanta-se, cumprimenta você. Edwin Cassidy, advogado. Você é o encarregado da investigação? Sim. Por favor, Sêncio, o meu cliente ele vai falar mediante a minha autorização, mas eu estou aqui autorizado também para responder por ele. Aí eu acendo cigarro, né? Com aquela intimidação básica. Vamos lá, só para tentar me impor. Nossa, 27 é bom. 27. Cadê mas o aí, mas não é o super, assim. Cadê o outro? Deixa eu ver o comportamento do Edwin. 40. Tá. Ele olha você assim e... A minha intimidação foi assim. Eu acho que não é momento de vocês negarem nenhum detalhe, nem nada. Mesmo sendo um capricho da lei deixar que a vítima se defenda com o silêncio, eu acredito que as provas que estão aqui agora, se forem levadas ao tribunal, o seu cliente será preso. Ele olha assim para você e fala: policial, acho que começamos com o pé esquerdo. Ninguém aqui está dizendo que vamos ficar em silêncio. Eu estou dizendo que eu responderei pelo menor, uma vez que ele não tem a habilidade de fazer um discurso apropriado para a sua defesa. E no tocante a provas, eu sinto muito, mas não há nenhumas. Eu não sei se o senhor foi informado pelos seus companheiros, mas ele está aqui como um convidado a fazer o depoimento. Ele não foi preso, uma vez que o único motivo de estar aqui é que na semana anterior ele tinha um relacionamento com a dona Sarah de Boer, a senhorita de Boer, e eles romperam esse relacionamento. Mas roupas com as digitais dele foram encontradas perto de onde ele morava. Sim. A última roupa que a garota foi vista. Sim. Isso torna dele um suspeito incrível. Ou um alvo para ser incriminado, um álibi para que um assassino que possa já estar agindo há um certo tempo na cidade haja livremente. Essa é a tese que nós queremos sustentar. E outra coisa, o vestido não foi parado na posse do nosso querido Richard Harden. Ele foi visto numa lata de lixo próxima ao condomínio, ao domicílio do acusado, do suspeito. Então isso daí também pode ser um indício de que a pessoa não era íntima o suficiente para nem colocar dentro do domicílio essa prova.
ele só colocou o mais próximo possível. E eu acredito que um garoto desse ele não seria tão frio e calculista de matar o amor da vida dele. Mas eu agora... É isso que vai determinar, por que me parece, sou eu. Isso, por isso que eu agora me coloco, antes do senhor me interromper, me coloco a toda a disposição do senhor para que nós consigamos elucidar esse caso. O senhor tem alguma pergunta? Sim, eu tenho. Qual foi a última vez que o cara viu ela? Que o seu cliente viu ela? A última vez que o Sr. Harden viu a Aí eu mando intimidação pro garoto, assim, tipo assim, pra tentar deixar ele nervoso, tentar saber no olhar dele. Teste de psicologia pra ver a reação. A psicologia É. Um pouquinho. Pra ver Eu psicologia. queria intimidação, assim. Tá, então dá intimidação, Tipo que nem- ele vai reagir, você faz a psicologia pra interpretar a reação dele. Vai lá. Então vou fazer a primeira psicologia, né? Não, primeiro intimidação, Intimidação. pra provocar a reação dele. 36. É, tá pro... É médio. Sucesso sólido. Tá. E aí, no caso, você vai ver agora o teste de psicologia. Agora nem 49. consegui nem de perto. Mas de qualquer forma ele dá um pulo com uma certa intimidação, você dá um tapa na mesa. E olha só, garoto, eu não tô aqui para passar a mão em bandido, não. Se você for culpado e tal, você dá uma ameaçada nele, você vê que ele fica com certo medo, ele tá suando. Aí o advogado olha, para e chama atenção. Senhor, eu estou conversando com o senhor. Se o senhor quer a resposta da pergunta que o senhor fez, dirige-se a mim. Eu já pedi uma vez. Ou nós iríamos gentilmente nos retirar. O Sr. Harder está aqui de boa vontade e ele vai esclarecer tudo por meu intermédio, é o direito dele. E como eu ia dizendo, aí ele continua contando que a última vez que Harder viu a senhorita Deboé foi na noite que ele foi entregar para ela um presente, que foi, no caso, Cleo, o gato dela. Eu esclareço. O motivo pelo qual ela terminou com ele foi porque ele ficou de tomar conta do gato de estimação de Deboé enquanto ela estava em período de provas. Porém, por um infortúnio, o Sr. Harden deixou a porta do quarto da senhorita Deboé aberta e Cleo foi e ganhou a rua, sendo atropelada por um automóvel que passava no momento. Revoltada, a senhorita Deboé brigou com o Sr. Harden e eles terminaram o namoro. Na tentativa de reatar o namoro, o Sr. Harden mandou o gato da senhorita Deboé para um taxidermista. E, de acordo com o que foi contado do Sr. Harden, a última vez que ele viu a senhorita Deboé foi quando ele e ela, a senhorita Deboé, foram juntos ao taxidermista pegar o gato dela. Que Vocês têm endereço e tudo, taxidermista? Sim, eu acredito que o Sr. Harden tem a nota fiscal, ele pode mostrar para o senhor. Ele presenciou a fuga do gato? Alguma coisa estava ali além do casal que fez o gato ficar assustado? Não. Alguma coisa, terceiros podem ter? Sim, é uma escola com muito movimento, qualquer barulho pode ter estressado o gato e provocado a saída dele. Mas o fato é que a morte do gato por atropelamento, que foi testemunhada por várias pessoas da escola, né, que tentaram correr atrás do gato para prendê-lo, no caso, ela realmente, o relato pode ser comprovado por várias pessoas. Eu aconselho que vocês não sumam da cidade. Eu vou tentar resolver isso em breves dias. Se o senhor precisar de alguma coisa, esse é meu cartão, né, de Cassidy. Ele dá o cartão e ele fala que em breve ele vai dar para você quando ele tiver a informação, ele vai dar para você o endereço, uma delegacia, o endereço do taxidermista. Mas o Harden fala que ele não sabe o número, o Richard, né? Fala que ele não sabe o número exato, mas o taxidermista fica na rua, deixa eu ver o endereço do taxidermista. Fica na rua Jenkins, próximo à escola. Se você analisar o mapa da cidade de Arca, na parte norte dele, né, existe a rua Jenkins aqui, né, a escola fica mais ou menos nessa altura, aqui, o taxidermista deve ficar mais ou menos aqui. Beleza. Então, se é a próxima escola, eu vou dar uma parada lá agora. Aí tem carro à disposição, essas coisas, ou eu vou
Não. viatura? No caso, eles têm duas viaturas, a chefatura de polícia da cidade tem duas viaturas, uma fica à disposição do delegado e uma de investigador, você pode requisitá-la. Eu falo com ele pra ele me levar lá. Aí eu aproveito e vou conversando com ele durante a incursão. Incursão não. Vocês chegam lá, batem na porta, né? Vocês veem a porta aberta com aquele sininho, blim, blim. Uma sala principal, um estabelecimento cheio de animais empalhados. Animais tanto empalhados em situações da natureza, como também animais usando adornos humanos, tipo esquilos remando numa canoazinha, ou então usando óculos de terno. Não, taxidermista. Ele é um taxidermista, ele empalha animais. Ele tá em uma placa na porta, né? Jeremiah Juanes Abbott, taxidermista. Fica na rua Jenkins, o número da casa é 588. Sim, eu bato na porta. Você já entra, né? E tem aquela campainha, né? Sim. E desce um senhor esguio de aproximadamente os seus 50 anos, com óculos, terno e tal. Ele tá com tipo um bisturi na mão, assim, né? Um objeto cortante na mão e uma sacola na outra. Bom dia, senhores. Aí eu apresento o crachá, né, do distintivo. E eu falo com ele, tipo, eu vim aqui para te fazer algumas perguntas para esclarecer o sumiço de algumas garotas que está acontecendo aqui na cidade. Isso. E eu acredito que você possa obter informações no sentido de que uma das garotas que sumiu, um dos últimos paradeiros dela foi justamente pedindo seus auxílios. Ela entrou aqui com um rapaz. Você tá com o Harden do lado? Não, o Harden ficou lá, pra ele ficar lá de fora. Sim, e essa moça teria nome? É a Claire, né? Não, Sarah de Boer. Sarah de Boer, foi mal. Claire foi a última que morreu antes dela, que sumiu antes dela. A Sarah de Boer e seu namorado vieram aqui para pedir para você o seu trabalho em cima do corpo de um gato. Ele começa um gato! Sim, agora eu lembrei. Ele estava procurando os papéis assim, fiscais. Lembro, sim, um gato para uma moça. Sim, eu lembro da fatalidade, um gato que morreu atropelado, não foi isso? Acredito que sim. Foi um rapaz que esteve aqui na semana passada, ele estava muito triste e, ao que parece, ele estava querendo entregar ele de presente para a namorada dele. Eu acho que sim, ele veio com ela aqui, não foi? Sim, ela estava com ela, uma menina estudante aqui da escola. Aqui eles brigavam, faziam alguma coisa. Eles não pareciam brigados, embora ela estivesse muito séria. Ela parecia estar agradecida pelo presente. Muito estranho. Por que ela estaria estranha? O meu trabalho é de qualidade. Não digo o seu trabalho. Mas eu digo o comportamento da garota. De ter ficado agradecida por ter ganho um presente? Exatamente, pois parece que eles terminaram por causa do incidente, mas pelo que você está me dizendo, eles ainda não é um casal. Não, pelo que eu entendi, realmente tinham discutido e foi uma tentativa de resgatar o romance da garota. Eu achei que ele tivesse conseguido. Mas o senhor está me dizendo que ela desapareceu? Exatamente. Mas que acha? O senhor quer que eu veja alguma coisa? Que eu informe mais alguma coisa? O que eu posso ajudar o senhor? Realmente a passagem deles foi muito breve. Eu posso mostrar para o senhor aqui a nota fiscal do serviço. Aí eu pego a nota fiscal e só não obrigado. Isso aqui servirá para alguma coisa no tribunal. Obrigado, é uma boa prova. Se o senhor precisar de mim para testemunhar em alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Eu só peço para me avisar com antecedência, se precisar depor, porque minha
mãe mora comigo aqui no segundo andar, ela é adoentada. Não, pode deixar, eu venho aqui pessoalmente, qualquer coisa que eu precisar de você. Ok, isso. Detetive? Detetive Ben Philip. Ok, isso. Detetive Felipe, muito prazer. Nossa, eu sei disso. Ele parece um cidadão de Chico. Um cara trabalhador. Esses são os piores. Tudo bem. E aí você, né, lendo mais o jornal, né, nessa coisa de querer pegar mais informações, você vê que realmente, né, o jornal trata, a Roberta Henry trata do sumiço da Claire, né, que era uma estudante de uma rede pública, uma escola pública. Sim, eu tô do lado da escola, né? No caso, você tem a escola particular e tem uma escola pública que era que a Claire estudava, que ficava próximo ali também, né? Na rua Hyde, Oeste. Mas tudo bem. E ela também fala que, no caso, o jornal fala que o ano anterior, 1918, foi um ano que deixou muitas marcas. E ele fala assim, o ano passado foi um ano de constrangimento para o serviço de investigação da polícia arcamita. Tanto que após a onda de desaparecimentos, o departamento julgou necessário a contratação de mais um investigador, além dos 3 que já cobriam a área urbana de Arkham. Isso uma alusão claramente a você que estava para chegar. Para quem não se lembra, no dia 25 deste mês, fez um ano que a jovem e célebre atriz local Gladys Walton desapareceu sem deixar vestígios. Segundo seu marido, a caminho da estação ferroviária onde pegaria uma composição para Nova York, para assinar um contrato na Broadway, onde interpretaria uma caçadora em um safari na África. Nem bem passou a onda de comoção no sumiço da namoradinha de Arkham, 3 meses depois a excêntrica pintora e naturalista Christine Vaughan some dentro de sua própria casa, sem testemunhas. E fechando o ano com chave de ouro, a polícia ainda não conseguiu evitar que a paisagista Anne-Marie Chauvignon, cuja criação de pavões reais em seu jardim já fora matéria da revista Times, né, desaparecesse sem vestígios, deixando seu carro abandonado às margens da Hill Street, perto de uma zona rural. Ou seja, aí nesse resumo, ele também te dá o nome de mais algumas vítimas. Que ao meu caso, ao meu ver. Que ao seu ver, elas podem ter conexões. Pessoas, mulheres emancipadas e tem geralmente são alvo de ataque. Isso. E no caso, segundo o detetive Harden, ele tinha uma intuição que se você fosse tentar buscar um pouco mais de informações sobre essas mulheres, talvez achasse um link entre esses crimes que aconteceram num período de tempo muito curto. E o detetive Harden, no caso, pede para que você faça um relatório policial a respeito dessas vítimas também. Tá. Eu primeiro vou no lugar onde a garota morava, né? Onde ela estava internada, na escola para moças modernas, para mulheres modernas e senhorita. Que eu acredito que esse desaparecimento tá mais fresco e eu possa, de repente, até achar a garota com vida. Ok. Sim, faz sentido. No caso, o crime atual que você está investigando é da senhorita Deboel, o sumiço dela. Nada mais normal que você vá primeiro à cena do suposto crime. Exatamente. Onde ela foi vista a última vez. Ok. Então você, no caso, chega lá, ela fica na rua Jenkins, né, no número 577. É uma casa enorme que foi reformada para ser uma escola. Né? E ela tá, a senhorita Christian, ela tá lá, né? Ela tá na sala da diretoria com o advogado dela, um senhor de terno, bem distinto. Já penso malditos advogados. Sim, todo mundo tá enrolado, todo mundo tá com advogado. E você chega lá, o advogado olha para você, sou o investigador do caso? Exatamente. Prazer, meu nome é Bernard Simone. Eu sou o advogado da senhorita Christian. O senhor, por favor, está sendo aguardado aqui na sala por nós. Você senta, são servidos um aparelho de chá, café. Alguns funcionários da escola servem um pequeno serviço ali para vocês, né? Ela se serve de um chá, na verdade ela é servida, né, de um chá por um dos funcionários dela, e ela se põe à disposição para responder qualquer pergunta que você queira.
São muitas posses, né? Como é que um orfanato, uma escola ganha bastante dinheiro? Sim, porque nós temos um público muito seleto, apenas famílias de uma certa classe social e de uma certa corrente de pensamento são aceitas aqui. Que tipo de aula vocês dão? Bom, além do currículo normal, que é exigido para toda a formação de um cidadão americano distinto, que possa ser aceito numa universidade, nós temos também aqui uma formação de cidadania, muito voltado para o direito das mulheres. E onde a moça dormia? Ela tinha um quarto que está isolado pela polícia e está à disposição para o senhor olhar. Sim. Eu gostaria de dar uma olhada antes de conversar com vocês, se fosse possível. Por favor. Jarvis, aí ela chama um criado, um dos funcionários da escola, que pede que o senhor acompanhe. Ben Phillips chega no quarto, que vê que é um quarto pequeno, de uma estudante normal, tem uma cama de solteira. Eu vou tentar mandar Eita. Como é que eu ia usar, assim, por exemplo, investigar direito, pra saber assim, tipo, pô, eu quero observar. Observar. 53. Foi. O que você observou? O que você queria em particular? Eu queria saber se esse quarto foi alterado ou não foi alterado, se ele parece ainda um lugar onde eu possa fazer a leitura de um crime ou de alguma coisa. Se ela foi tirada dali. Pelo que você vê, pelo nível de poeira que se acumulou nos 2 últimos dias, você vê que ela não foi muito alterada, não. O quarto foi fechado. Quando você abriu, você sentiu aquele cheiro abafado de bolor, como se ele tivesse realmente não tivesse sido aberto para arejar nem a janela. E a princípio ela está intacta desde que ela sumiu. É uma cama de solteira, está arrumada, tem um armário com poucas roupas e um criado mudo. Além disso, você vê uma estante com algumas fotos. Tem fotos da Sarah com amigas, tem uma foto dela com o Richard, que foi rasgada, onde o Richard foi separado dela na foto, você acha na gaveta dela. Tem um diário falando sobre o dia a dia dela na escola. Eu pego o diário e passo assim para as últimas páginas para tentar ler assim, no último dia dela. E você vê... Depois. Tá. E você vê um quadro, né, um colorido dela, pintado, parece um quadro de família, né, tal, que alguém pintou dela. Ela é muito bonita, parece que ela é uma descendente de irlandesas, né? Ela tem um cabelo ruivo e olhos verdes, um visual bem exótico, assim, bem bonito. Uma linhagem europeia, né? Mas aí ela tem uma combinação que ela chama atenção. E aí, no caso, ela chega e fala assim, nas últimas páginas do diário, ela conta da revolta que ela teve com relação ao sumiço do gato, e falando que não queria ver o Richard nunca mais e tal. E depois, nas últimas páginas, ela bota assim, um desenho de um gatinho, um coração, né? E bota assim, eu perdoo. Escrito assim, como se ela tivesse meio que perdoado o garoto. Eles estavam de bem. Assim, meio que tinha acabado de ficar de bem. Aí ela tinha umas anotaçõezinhas, tal, ali, umas poeminhas, coisas bobas de adolescente. Tá. Eu desço, né? E volta à sala da senhorita Christian. Aí eu chego e falo assim. Eu fiz as minhas anotações. Sim. E eu gostaria de fazer algumas perguntas que não necessariamente tenham a ver com a garota, mas que possam ter a ver com outros assuntos na área até na área filosófica que vocês apresentam. Eu gostaria de saber da senhora, sua cliente, o que ela achava da paisagista Ana Marie Chauvillon. Da minha cliente, você quer dizer a família de Boer e a Sarah de Boer?
Não, tipo, tendo em vista a atividade filosófica que vocês aqui pregam, Sim. eu gostaria de saber... Anne-Marie Chauvignon era uma paisagista que, infelizmente, ela também desapareceu há um tempo atrás. Eu cheguei a conhecê-la em alguns coquetéis, pessoalmente. Agora, eu desconheço que Sarah Deboé tivesse alguma ligação com ela. Até mesmo pela diferença, assim, de meios sociais. Mas Anne-Marie Chauvignon, ela era uma mulher muito curiosa. Ela tinha uma criação de pavões que chamava a atenção nos jardins dela. Mas ela nunca esteve aqui com vocês? Não, Não aprendemos com... nós é que já alugamos a propriedade dela para um evento da escola. Ela aluga para coquetéis e eventos a casa dela, a mansão dela, que é decorada por um bosque de pavões e de aves ornamentais. Sim. E a naturalista Christine Vaughan? Christine Vaughan. Você está falando, o senhor estaria falando da pintora? Sim, da pintora naturalista. Engraçado, nesse momento ela para de falar e olha, o senhor está citando o exemplo de duas mulheres que tragicamente sumiram no ano passado. Sim. O senhor está insinuando que há alguma ligação entre o sumiço dessas duas com o sumiço da pequena Sarah? Olha, eu não estou insinuando nada. Eu só quero saber, pois eu acredito que exista uma ligação muito forte desses desaparecimentos com a filosofia aqui apresentada. Então, se você me explicar muito bem o que essas mulheres fazem, o que elas querem, eu posso, de repente, estabelecer uma conexão para poder chegar ao assassino. Não estou dizendo que é você, mas alguém que não gosta do que você está fazendo aqui, está fazendo com que as pessoas sumam. Entendi o que o senhor quis dizer. Ela sorriu assim. Claro que eu estou longe de ter o perfil de uma assassina, mas eu entendo o que o senhor quis dizer com relação à filosofia da minha escola. Muitas famílias também mais tradicionais podem ser contra. Eu sou um brucutu atômico. Então podem ser contra. Então, as mulheres serem mais independentes. Outras pessoas não querem que as mulheres trabalhem, ou até mesmo votem e escolham nossos representantes. Mas nós realmente defendemos algumas situações e alguns ideais que possam ser não vistos pela maioria da sociedade como uma coisa boa. Mas sim, tanto é que as moças estão sumindo. Acredito que essas meninas que sumiram também têm um ponto de vista mais liberal. Mas eu lhe adianto que uma ligação direta com a nossa escola, essas mulheres não tiveram. Tirando o coquetel que a Madame Chauvignon alugou para nós na propriedade dela, eu acredito que o senhor pode até estar nesse caminho certo, nessa linha de pensamento. Mulheres modernas, com pensamento que contrarie o comportamento convencional do homem mais conservador, né? Mas eu acredito que se o senhor quiser achar uma conexão, o senhor deve ir no domicílio de cada uma delas. Eu acredito, aí ela olha assim, né? Eu falo assim, tipo, desculpe a pergunta, mas eu acredito que você, como uma mulher que prega a emancipação, poderia ter essas pessoas que sumiram como um exemplo, um norte, e de repente poderia ter mais informações sobre o que aconteceu com ela. Sim, são mulheres que foram mulheres admiráveis. Eu quero acreditar que ainda são mulheres admiráveis, porque, pelo que eu saiba, a morte delas ainda não foi confirmada. E a última vez que você esteve com a Deboé? A dona senhorita Deboé, ela era aluna daqui, ela sumiu há 48 horas. Ela foi a última vez que eu a vi, realmente, foi há 3 dias atrás, quando ela foi se deitar. Não escutou nenhum barulho, misteriosamente, nós não tivemos nenhum indício de briga, de luta dentro do quarto dela. E o namorado dela? O namorado dela, ele saiu logo após ela ter frequentava chegado. Não, ele não tinha permissão de entrar nos aposentos das alunas. Só vocês têm a permissão de entrar? Sim, as visitas são controladas e são recebidas na sala de visitas.
meninos não são autorizados a visitar o quarto das alunas. A última vez que ela foi vista somos foi um aqui. estabelecimento moderno, mas A ainda última- somos familiares. A última vez que foi vista, ela foi vista lá. A última vez que eu a vi indo se recolher dos seus aposentos. Tá, eu vou lá tentar ver mais alguma coisa no aposento dela que eu não tenha visto. Cama. Sorte. 10, 14, foi ninja. Realmente você não vê nada mais assim contundente, nada que você observe assim que possa comprometer. Aí ela não fugiu de lá, nem nada. Eu vejo se a porta foi se a porta foi arrombada. Tudo trancado, as janelas trancadas pelo lado de dentro, as roupas todas dobradas, arrumadas, a mala dela vazia. Ela não tinha intenção de se mudar. Tá, nas gavetas, nada. Ela sumiu do nada. Tá. Bom, a senhorita Christian pergunta se pode oferecer mais alguma coisa. E caso o senhor queira o conselho dela, eu sugiro que o senhor verifique os antigos casos que o senhor citou. Não na delegacia, porque eu acho que a delegacia de Arkham ela é muito morosa nas investigações. Mas eu sugiro que o senhor vá aos jornais da época e pesquise. A próxima pessoa que eu tava querendo ir era mesmo na repórter. Mas eu tô achando que, pelas informações, que tem mais coisa também. Tem o Ross Corner, que pode ter alguma informação. Mas eu quero já ir munido de pessoas e de alvo. Eu vou tentar chegar na repórter. Gostaria de ir na... Roberta Henry. Tá. A viatura, o motorista da viatura leva você até a sede do Arkham Advertiser, né? E você entra no jornal procurando pela senhorita Roberta Henry. Se apresenta como Ben Philip, o investigador do caso do sumiço de Sarah DeBoer. Sim. Ela recebe você, uma senhorita muito bonita, jovem, independente também, como o perfil das alunas da senhorita Christian, né? E ela está num lugar lá, junto com vários outros repórteres, batendo a máquina, numa sala de plantonistas, e faz de longe assim, faz assim para você, um sinal de aproximação, e aponta a cadeira na frente dela para que você se sente. Aí eu sento. Ela acredito que você tem informações bastante contundentes para me levar à chave dessa empresa. Bem, senhor Felipe, eu, antes de mais nada, fico feliz de que o senhor esteja aqui, porque eu não sou exatamente um fã do serviço de polícia de Arkham. Nós vivemos à mercê de um pessoal despreparado. E a nossa cidade, não sei se o senhor sabe, tem um histórico muito desagradável de sumiço de pessoas. E não é só de mulheres. Isso inclui crianças, bebês, principalmente em determinadas épocas do ano. E eu espero que o senhor, pelo menos, diminua esse problema. Eu acredito, senhor Felipe, piamente, que se esses crimes que eu citei na edição de hoje do jornal, se eles não são correlacionados, pelo menos eles representam uma morosidade, uma incompetência muito grande da polícia. Eu acho que o senhor pode conseguir pistas muito boas para tentar entender o sumiço da Sarah DeBoer, tentando pesquisar como foi o sumiço das outras também. Sim, tem também garotas de escola municipal que estão sumindo. Sim, tem uma. Mas eu percebi em especial que muitas das vítimas desaparecidas elas têm um caráter emancipado, assim como a senhorita. São mulheres que têm trabalhos fixos e independentes. São pessoas que têm um pensamento à vanguarda. Sim, eu concordo com o senhor. E isso pode fazer com que a gente, no caso, ela seja alvo, né? Seja alvo mais fácil de homens que incomodam com a presença de mulheres dessa natureza. Mas diga, o que o senhor quer saber?
Eu gostaria de fotos e de evidências, ou de saber como é que são as pessoas que andam sumindo, pois eu acredito que possa ter também algum tipo de traço genético ou alguma coisa que possa estar levando o assassino a cometer essas loucuras. E eu quero saber se desses desaparecimentos, se algum corpo alguma vez foi encontrado assim, tipo, que tenha esse perfil de mulher emancipada. Sim, entendo. Bom, na época, quando sumiu Claire O'Brien, e até então ela tinha sido a última a assumir, a quarta de uma sequência de sumiços, né? Roberta Henry convocou um repórter chamado Ben Wallace para fazer uma investigação sobre as quatro pessoas que sumiram. E ela espera que essas informações possam ajudar o senhor a fazer o seu relatório de polícia, para que o senhor apresente na delegacia o perfil das vítimas, né? No caso, ela fala que a Claire O'Brien, ela tinha 19 anos, e ela sumiu no dia 2 de fevereiro de 19, 2 de fevereiro desse ano. Ela era estudante da rede pública de Arca, né? E ela morava na Jenkins Street 571 com a mãe dela, que já era uma viúva, a senhora Tesla O'Brien. Ela é uma família de irlandeses, né? E sempre que... É isso que eu pensei quando você falou Brian. Aliás, corrigindo uma informação, os De Boer, eles não eram irlandeses, eles eram holandeses. Embora também tenham aquele visual ruivo de olho claro. Claire O'Brien era irlandesa, mas também tinha os cabelos avermelhados e olhos então ela era mais claros. Ela era ruiva. E ela morava com a mãe, que já era uma moça que tinha perdido o marido há um certo tempo atrás, né? A Anne-Marie Chauvignon, que é a paisagista, né? Ela mora num bairro chique, né? E ela mora na French Hill, no lado sul, na 467. Ela é paisagista e ela tinha um jardim com pavões reais que eram dignos de nota em jornais nas colunas sociais. E ela promovia eventos em meio ao jardim de pavões. E ela era ruiva? Ela também tinha um cabelo alaranjado, ruivo alaranjado. Tá? Eu olhei pra repórter assim, ela é... Sim, ela era ruiva. Ela não, a repórter é ruiva. Roberta Harry? Não, cabelo castanho. Então ela tranquila. Até então parece que sim. Christian e a Anne-Marie Champignon, ela recomenda que você visite lá o jardim dela, que ainda está em funcionamento, de pavões reais, e fale com o marido dela, que ainda mora lá. A Claire O'Brien tem a mãe, né? E tem o colégio. E tem o colégio público. A Christine Vaughan, né? A Christine Vaughan, ela era uma pintora e paisagista, não era isso? Uhum. Pelo que ela observou, ela tem vários quadros expostos em Arca, né? Ela gosta de pintar animais, sobretudo aves. E a Gladys Walton, que era a atriz que tinha sido chamada da namoradinha de Arca, né? Uhum. Ela era ruiva? Também. Todas ruivas. Todas ruivas e segundo Roberta Henry, todas entre 19 e 20 anos. Apenas a Anne-Marie Chauvignon, que era mais velha, de 24. Mas todas entre 19 e 20 anos. A Gladys Walton tem 20, Claire O'Brien 19, Christine Vaughan 19. A mais nova foi De Boer, Sarah De Boer. Mais novinha. Aí eu falo pra repórter que nós estamos na frente de uma pessoa que comete assassinatos contra as ruivas ou de alguma seita. Tendo em vista que rituais podem ser feitos com sangue de mulheres, virgens e pessoas com descendência todas parecidas.
muito esquisito isso. Roberta Henry dá uma risada, fala que não acredita em nada disso, mas também não descarta nenhuma possibilidade. As pessoas são malucas. Eu concordo, ainda mais aqui em Arkham. 4 mulheres que foram assassinadas anteriormente a Sarah de Boer, todas com características de cabelo ruivo, ou então ruiva acastanhado, ou então loura alaranjada, mas todas em tom de ruivo. E olhos claros. Pelo menos o fenótipo chama a atenção de algum psicopata que tenha fixação por ruivas. Certo? E você tem o endereço de todas elas para verificar. Pode escolher. Eu primeiro vou na do Pavão, que ela tem um marido. Anne-Marie, e ela foi uma das últimas antes do sumiço da garota, né? Anne-Marie Chavillon. Anne-Marie Chavillon fica em French Hill, né? Você desce, vai ao sul da cidade e vai encontrar uma mansão na Babesca, que o marido dela também, o Sr. Chavillon, ele é um magnata, ele ganhou muito dinheiro no meio oeste com exploração de alguma coisa que você não sabe. Uns dizem que é petróleo, outros não sabem explicar ao certo qual é o ramo de negócio do Sr. Chavillon. O fato é que ele é muito rico e ao encerrar a carreira dele no meio oeste, ele veio descansar e aqui em Arkham casou com a jovem Anne-Marie. O mordomo atende e recebe o senhor na residência, né? E no caso, o marido dela, ele está lá. Aí eu me apresento, né? Sou o Ben Philip, da polícia de Boston. Estou aqui no Miskatonic para solucionar e elucidar alguns desaparecimentos, inclusive que possam estar ligados ao desaparecimento da sua senhora. Você vê que ele ainda está muito abalado, muito triste por esse assunto, uma vez que ela sumiu em dezembro, né? A gente está em abril, né? Eu anotei que fevereiro, 2 de fevereiro. Não, essa foi a Claire. A Chavillon morreu, ela sumiu em 21 de dezembro de 18. Final do ano. Sobre quais circunstâncias? Bom, o marido dela explica que, né, ela até hoje ela não consegue entender, porque ao que parece ela sumiu do nada. Quarto intacto, nunca tinha te dito nada. O quarto intacto, você vai visitar o jardim? Sim, o jardim é o principal, né? Tipo, olha, o jardim, joga sorte. Sorte praticamente eu vou passar em todas, porque eu sou muito sortudo. Mas dessa vez eu não passei, 94. Seja humilde com a sua sorte. O Pavão tentou fazer sexo comigo. Todos os pavões morreram ao olhar você. Você desce, né? Ele olha você, você fala, a polícia até agora não conseguiu esclarecer nada, né? Eu espero que você vindo agora da capital, né, do estado, você dê mais uma dinâmica. Mas a princípio ele mostra para você alguns lugares da casa, o jardim, né, que é bem adornado, e ele mostra, esse daqui era a grande paixão dela. Uma das aves favoritas dela era um pavão real chamado Cockatrice. Era premiado, era um reprodutor. E ele morreu. Né? E ela ficou muito abalada e ela resolveu colocá-lo no pedestal no meio da... Ele foi empalhado? Sim, ele foi empalhado. É uma moda muito comum na alta sociedade da década de 20, até mesmo porque a ética animal não era uma coisa que estava muito na mente das pessoas, então animais eram usados comumente como adorno, né? Se deixar esses taxidermistas, eles empalham até as pessoas. É verdade. O que mais eu poderia ser útil para o senhor? Não, você já me colocou numa linha de investigação muito boa. Eu fico feliz. Acredito que iremos desvendar esse caso em um par de dias. Mas ele está se tornando cada vez mais absurdo, no sentido de que eu percebi que as garotas que somem, elas têm um belo cabelo avermelhado.
mesmo, eu não sabia disso. Até mesmo porque os jornais publicam fotos sempre em preto e branco, a gente não tem muita noção. A sua mulher, ela era de descendência europeia e ela tinha Sim, ela era. porte ruivo, um jeitão ruivo, certo? Sim, ela tem origem belgo-holandesa, a família dela vem daquela região. Que Deus queira que elas não tenham tido um final triste, pois acredito que não se trata de serial killer comum. Talvez alguém possa estar fazendo ela de refém ou alguma coisa assim tipo. Ele olha assim pra você e se contorce de dor. Ele fala, eu realmente não compartilho da sua esperança de que ela esteja viva. Algo me diz que o meu amor já se foi. Mas eu espero pelo menos que você traga a solução para esse caso para o responsável pague como fez. Sim. Dito isso, você sai da mansão dos Hogan. E eu vou na Christine, que fazia quadro de aves. Sim, no caso, a Christine Vaughan. No caso você foi na Anne-Marie Chavillon, né? No senhor Chavillon. Sim. E Agora aí, eu vou na Christine Vaughan. Sim. No ateliê dela. Que me deram o endereço. Ok. Então você vai no ateliê de pintura dela. Ela era uma professora pintora muito famosa. Na entrada, na recepção, tem muitos recortes de jornais emoldurados falando das exposições dela durante a cidade. E algumas você até viu em Boston. Algumas obras que você até conheceu, viu, achou familiar. Viu que ela realmente era uma pintora muito famosa. Eu me preocupo mesmo em procurar se ela usava modelos empalhados de animais. Você vai lá no ateliê dela, fala com os funcionários, as pessoas que ainda ficam lá, né? E elas respondem que sim, ultimamente ela tinha desistido de observar animais na natureza porque eles eram muito difíceis de se retratar, não ficavam parados o tempo todo. Então, uma vez que ela descobriu no norte da cidade um escritório de taxidermia, ela passou a visitá-lo para poder tirar fotos de alguns animais e a partir daí ela pintava as fotos. Aí, no caso, o funcionário do ateliê pergunta se o senhor não gostaria de dar uma olhada em algumas fotos que ela tirou. Vai lá. E aí quando você vê os animais, né, alguns animais humanizados, outros empalhados numa situação, né, de tapete, de parede, você reconhece a parede e a lareira da loja do Sr. Abbott. Essa aqui. Exatamente. Essa aqui é a loja. No caso, parte da loja, né? Um setor da loja. Eu acho que eu já colhi informações, mas eu gostaria de saber mais coisas. Eu gostaria de saber sobre que circunstâncias a vítima sumiu. Que dia, como que está o quarto, estava o quarto dela. Pelo que se sabe, né? Ela também sumiu do nada. Né? Ela sumiu dentro da própria casa dela, sem testemunhos, e de uma forma muito difícil de se explicar. As mulheres, elas teve uma época desse sumiço, as mulheres estavam sumindo como se por mágica, assim como a senhora Anne-Marie Chavillon, né, que também sumiu dentro de casa, como se fosse por mágica. Tá, foi muito elucidativo. Eu acredito que eu estou quase no rumo. Eu vou falar com a viúva Tessela O'Brien. Ok. Acredito que ainda dê tempo, né? Não sei que horas são mais ou menos. Não dá. E eu quero saber também qual é o procedimento, por exemplo, se eu quiser prender um cara direto.
Você tem que fazer um relatório policial, recolher provas que comprometam, que provem a ligação dele. Você tem as fotos que a O pintura, diário com gatinho. a Christine Vaughan tirou fotos do escritório dele. Você tem uma nota fiscal dele do gato. Você tem Sim, eu pavão. acredito que isso seja já que já tenha pelo menos 3 testemunhas de o envolvimento das 2 vítimas com taxidermistas e o fato das garotas serem ruivas. Certo. Que isso liga Uma outra. uma outra. O cara tem uma paixão ou alguma Uma tara. coisa, uma tara Uma obsessão. por esse tipo de cabelo. E nada mais comum que um taxidermista possa ter desenvolvido esse tipo de psicose. Isso, pode ser. No caso, você pode pedir um mandado de busca e apreensão para a casa de Abbott. Exatamente, isso que eu vou fazer. Né? Você ainda indo na casa da Tessa O'Brien, né, na Jenkins Street, você vê que a jovem Ruiver, ela também, filha de irlandeses, né, andava no caminho para sua escola todo dia, que ficava na Hyde Street. Só que da casa dela, que fica num edifício simples, até ela ir a Hyde Street, ela passa obrigatoriamente Na frente da loja do do Abbott. E o cara também trabalha ali, fica perto das coisas todas. E nisso exatamente. Você fica bolado, faz um teste de sanidade aí. Associar realmente a confrontar. 43. Quanto você tem de sanidade? E agora babou, hein? 50, passei. Show. Perde só um ponto. Tá, Tranquilo. 49 agora. Show. E aí você começa a ter um esforço para segurar a ansiedade dentro de você, uma vez que você reúne vários indícios que justificam pelo menos a busca e apreensão dentro da casa do J. Abbott. Agora, tem que torcer para que ele não tenha sido alertado, porque ele foi o primeiro lugar que você visitou. Ele sabe que ele é um alvo de investigação.